Tá, vamos continuar aqui examinando as questões de direito penal da prova de defensor público do Distrito Federal realizada em 2019. Tá? Nós já tivemos a primeira parte, analisamos algumas questões, agora vamos analisar as restantes. Vamos lá? Prova da CESP, certo ou errado? Nos casos de concurso formal de continuidade deletiva, a extinção da punibilidade pela prescrição regula-se pela pena imposta a cada um dos crimes isoladamente, afastando o acréscimo decorrente dos respectivos aumentos de pena. Então, todo mundo sabe que o concurso formal, previsto lá no artigo 70, e continuidade deletiva do artigo 71, são casos em que há concursos de crimes em que se aplica a pena de apenas um deles aumentada, certo? Isso é a hipótese do concurso formal, que é somente uma ação ou omissão importa em mais de um crime. Ou na continuidade deletiva, diversos crimes são considerados continuidade do primeiro em razão de semelhanças das condições de tempo, local ou modo de execução. A pergunta é, eu levo esse aumento para análise, esse aumento em razão do concurso formal, em razão da continuidade deletiva, eu levo em conta para fim de analisar o prazo prescricional ou analiso só a pena mesmo de cada delito sem levar em conta esse aumento? A questão está certa. Eu levo em conta da prescrição cada delito individualmente, sem levar em conta o aumento. Onde é que está isso? Lá no artigo 119 do Código Penal, que diz que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre pena de cada um, isoladamente. Temos ainda a súmula 497 do STF, que diz que quando se tratar de crime continuado, mas também se aplica ao crime formal próprio, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, ou impróprio também, imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Questão certa. Vamos para a próxima? A concessão do perdão judicial nos casos previstos em lei é causa extintiva da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório, salvo para fins de reincidência. Errado. O perdão judicial é possível naqueles crimes específicos que o legislador permitiu ao juiz, avaliando que o crime em si, as consequências do crime em si, já atingem o agente de forma tão severa, se torna desnecessária a aplicação da reprimenda. É uma causa de extinção da punibilidade. E do perdão judicial não subsiste qualquer efeito condenatório, nem mesmo a reincidência. Então, a afirmativa está errada. Está previsto lá no artigo 120 do Código Penal. Ó. A sentença conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. No mesmo sentido, nós temos a súmula 18 do STJ, que diz: a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Como fala um colega meu, defensor público Miguel, perdão é perdão. Então não subsiste nada, nem mesmo a reincidência. Vamos para outra? Conforme o entendimento do STF, a persecução penal por crime contra a honra de servidor público no exercício de suas funções é de ação pública condicionada à representação do ofendido. A regra nos crimes contra a honra é que a ação penal seja privada, isto é, movida mediante queixa lá do ofendido. Porém, existem algumas exceções em que é prevista a ação penal pública condicionada, e nessa situação, ou mesmo incondicionada. E uma das exceções justamente é do servidor público, quando o crime contra a honra foi em razão de fato atribuído a servidor público no exercício de suas funções ou em razão dela. Nessas circunstâncias, o STF entende que a competência é concorrente. Tá? Que eu tenho uma legitimidade, melhor dizendo, concorrente, que é uma legitimidade tanto do ofendido, o servidor público ofendido lá, foi ele imputado um fato desonroso relacionado ao exercício de sua profissão, cabe ao ofendido por meio da queixa-crime, bem como cabe ao Ministério Público fazer ação penal pública, mas condicionada à representação
do ofendido. Então, eu tenho uma legitimação concorrente, tanto do ofendido por ação penal privada, quanto do Ministério Público por ação penal pública condicionada à representação. Então, a questão aqui está errada, certo? Que o STF não entende que é somente da ação condicionada à representação do ofendido. Ele entende também a possibilidade da ação penal privada. Nesse sentido, a súmula 714 do STF, que é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do MP condicionado à representação para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Vamos para outra? Condenação anterior por delito de porte de substância entorpecente para consumo próprio não faz incidir a circunstância agravante relativa à reincidência, ainda que não tenha ocorrido em 5 anos, o período depurador lá, entre a condenação e a infração penal posterior. Certo. A questão aqui trabalha com o entendimento do STJ, que manifestou lá no RESP 162654 que o porte de droga para uso próprio, ele não implica em reincidência, primeiro porque a própria constitucionalidade desse delito, do artigo 28 da Lei 11.343, ela está sendo discutida no momento no STF. Okay? E, além disso, haveria uma desproporcionalidade, porque não há reincidência se o indivíduo comete crime e comete contravenção penal e depois um crime. A contravenção não implica em reincidência para crime. Uma vez lá com o artigo 61 do Código Penal, ele fala em crime para definir a reincidência. Então, a contravenção anterior não implica para a reincidência do crime de agora, tá certo? Lembrando que lá o artigo 7º do decreto da contravenção penal, ela prevê a possibilidade da contravenção implicar em reincidência somente se houver o cometimento de nova contravenção e não crime. Então, o STJ, nesse julgado, ele faz o seguinte pensamento. Tá, se o indivíduo comete contravenção e depois houve crime, ele não é considerado reincidência. Como é que pode ele ser considerado reincidente se ele cometeu o artigo 28 e depois uma outra conduta, se na contravenção eu tenho a pena de prisão simples, restrição da liberdade, enquanto que no artigo 28 eu não tenho pena de restrição de liberdade, certo? Não há como penalidade do artigo 28 da Lei de Drogas a restrição da liberdade, a limitação de final de semana, a advertência, mas não há de aplicação de pena privativa de liberdade. Então, se o porte de arma seria menos grave ainda, o porte de droga para uso próprio seria menos grave ainda que a contravenção, porque aqui ele vai implicar em reincidência e a contravenção não. Então, se entendeu que o porte de droga para uso próprio, artigo 28, ele não importa em reincidência. Tá? Nova questão. A confissão espontânea da delegacia de polícia retratada em juízo deverá ser considerada atenuante da confissão espontânea, ainda que o magistrado não a utilize para fundamentar a condenação do réu. Errado. Errado por quê? Porque primeiro que a questão diz que ele confessou na delegacia de polícia, ok? Mas quando ele chegou em juízo, ele se retratou. Então, eu já não tenho a confissão em sede judicial, certo? Eu tenho só lá como elemento formativo do inquérito. E segundo que a súmula 545 do STJ diz que a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante. Então, ele exige que aquela confissão ela seja utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não aconteceu nesse caso porque ele se retratou. Interessante ressaltar que nessa súmula 545, o STJ não faz distinção de confissão simples ou qualificada. Confissão qualificada seria aquela no qual ele confessa que realizou o fato, mas aplica alguma excludente de crime, algum excludente de ilicitude, alguma circunstância exculpante, como ser praticado o fato em legítima defesa, por exemplo, para excluir a ilicitude, ou a inexigibilidade de conduta diversa, para exculpar, retirar a culpabilidade. Tá certo? Ele não faz a distinção. Embora o STF, aí já em discordância do STJ, ele entende que para ter atenuante, a confissão qualificada, isso é,
de qual ele confessa o fato, mas traz circunstâncias que afastam o crime, não servem como atenuante. A divergência entre o STJ e o STF nessa hipótese. Então, a questão aí está errada. Mais uma. Para a teoria limitada da culpabilidade, o erro do agente que recai sobre o pressuposto fático de uma causa de justificação configura erro de tipo permissivo. A afirmativa está certa. Ela trabalha lá com as discriminantes putativas, que são previstas no parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal. É quando o agente erra, porque ele acredita que ele está agindo de forma lícita pela existência de uma excludente de licitude, mas não está. Ele erra, ele tem uma falsa percepção que o faz pensar que a conduta dele está abarcada por uma excludente de licitude e não está. Esse erro ele pode acontecer de 3 formas. O indivíduo tem uma falsa percepção da realidade, uma falsa percepção de pressupostos fáticos que o fazem pensar que existe a excludente de licitude e não há. Por exemplo, vamos supor que você está andando na rua e vem seu desafeto, seu inimigo, e você vê matando, ele colocando a mão no bolso. Você imagina que ele vai puxar uma arma, ele vai tirar, mas na verdade ele está retirando uma carteira de cigarro. Você, por um pressuposto de fato ali, você se enganou e pensou que estava presente a legítima defesa. Então, foi um erro decorrente dos pressupostos fáticos. Esse erro quanto à existência da licitude pode ser quanto à própria existência lá da excludente de licitude. Vamos supor que o indivíduo está vendo o seu pai sofrendo uma doença terminal e ele vai lá e realiza a eutanásia, pensando que a eutanásia é permitida por meu ordenamento jurídico. Mas não é. Não é. Pode ser entrar no homicídio privilegiado, uma causa privilegiadora, mas não como exclusão da ilicitude. Ou o erro pode ser quanto à extensão de uma excludente de ilicitude efetivamente existente. Pode ser pensado que naquela hipótese concreta ali, ele poderia repelir a agressão injusta que ele está recebendo, mas ele se excede, há um excesso. Ele pensa que aquela excludente de ilicitude o permitiria agir de forma mais gravosa contra aquele que o agrediu do que simplesmente repelir. Então, eu tenho 3 hipóteses de erro. Em relação ao erro sobre a existência da excludente de ilicitude ou sobre os limites da excludente de ilicitude, não há dúvida que se trata de erro de proibição. Se é proibido ou não a conduta. Isso para ambas as teorias da culpabilidade. Agora, o erro quanto à excludente de ilicitude for decorrente da má percepção fática, dos pressupostos fáticos, aí eu tenho uma divergência. Para a teoria limitada da culpabilidade, se trata erro de tipo e não erro de proibição. As outras 2 hipóteses, efetivamente, erro de proibição. Mas o erro quanto aos pressupostos fáticos, quando você está tirando do bolso a arma ou não, ela é um erro de tipo. Já para a teoria normativa pura e sua visão extremada, as 3 situações aqui são erro de proibição. Então, a questão está correta. Vamos para outra? Superveniência de causa relativamente independente da conduta do agente excluirá a imputação do resultado nos casos em que, por si só, tiver produzido o resultado. A questão trabalha lá com a causa relativamente independente prevista no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Isso a gente está tratando aqui de nexo causal. Qual é a causa do resultado? A gente sabe que o nosso código adota, como regra geral, a teoria da conditio sine qua non, equivalência dos antecedentes causais. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Que diz que tudo aquilo que contribui para o resultado é dele causa. Isso é o previsto lá no artigo 13, caput do Código Penal, certo? Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Porém, no caso de uma causa relativamente independente, que por si só produziu o resultado, ele adota a teoria da causalidade adequada, aí sim,
da condício sine qua non, que é aquela apta, de acordo com o que se observa normalmente no mundo dos fatos, é apta a gerar aquele resultado. Então, ele diz lá que se houver a causa por decorrente de uma causa relativamente dependente, ela exclui a imputação, quando por si só produz os resultados, respondendo a gente somente para os fatos anteriores. Então, por exemplo, se eu quero matar José, dou tiros nele. José é levado para o hospital. Lá no hospital, o hospital desaba. E ele vem morrer unicamente em razão do desabamento, e não em razão dos disparos que eu realizei. Qual foi a causa que produziu aquele resultado? O desabamento. Tá? Ela é independente porque ela pode produzir por si só o resultado. E, no caso, produziu por si só o resultado. Ela é relativamente dependente, não absolutamente dependente, porque ela decorre da minha conduta. Se eu não dou tiro nele, José não vai parar no hospital. Tá? Ela não é absolutamente dependente da minha conduta. Só que, como ela tem esse fato do hospital ter desabado, ela é totalmente da normalidade do caminho da minha conduta, do que se observa normalmente, do desdobramento da minha conduta, ela vai romper esse nexo causal e eu não vou responder pelo resultado. Eu vou responder por aquilo que eu já pratiquei. Então, a questão está correta. Certo? Vamos para a última. Em razão da teoria, essa é bem fácil. Em razão da teoria da ambiguidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, num todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Isso aí trata do local do crime. Qual é o local que se considera praticado o crime? É no local da ação ou omissão? É no local do resultado? Ou em ambos? Eu dou tiro em José, na cidade do Rio de Janeiro. Ele é levado para o hospital para a cidade de São Paulo e lá morre. Aonde que eu vou? Aonde que é considerado praticado dele? Segundo o artigo 6º do Código Penal, ele vai adotar a teoria da ambiguidade, que vai dizer que o local do crime é tanto o local da ação ou omissão, quanto o local do resultado. Tá certo? Adotando a teoria da ambiguidade. Só que importantíssimo isso. Esse artigo 6º, ele serve para crimes à distância, ou crimes máximos, que envolvem mais de um Estado soberano. Tá? Se for um crime plurilocal, como eu falei para você nesse exemplo aí de Rio de Janeiro e São Paulo, eu tenho a definição pelo artigo da competência, qual vai ser o órgão jurisdicional competente para analisar aquela questão, vai ser baseado no artigo 70 do Código de Processo Penal, que analisa, que adota a teoria do resultado como regra. Mas a questão aqui, ela bota assim, considerando o Código Penal brasileiro. No Código Penal, como previsto no artigo 6º, eu tenho a adoção da teoria da ambiguidade, razão pela qual a questão está certa. Obrigado aí a quem acompanhou até o final.